Hideo Kojima. Provavelmente você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar ou conhece os jogos que ele ou a produtora Kojima Productions fizeram, como Death Stranding ou o famoso PT de Silent Hills. Mas quando se fala em Kojima, a primeira coisa que vem na sua cabeça provavelmente é... O primeiro Metal Gear, ou melhor dizendo, Metal Gear, saiu em 87 pro console que ninguém aqui conhece, o MSX2, e pro Nintendinho, com uma ideia muito ambiciosa pra época de ser um jogo stealth. E ao contrário da versão de MSX, a versão de NES é ruim, feia e cagada. Impressionante demais essa cena. Por ser um port da versão de MSX, ela foi bem limitada, igual o Toy Story 3 que saiu pra Play 3 pra Play 2, com a diferença que a versão de Play 2 ainda é boa. Até onde eu consigo lembrar. O que importa é que desse primeiro jogo surgiu uma franquia enorme. É impressionante que eles mantiveram o primeiro e o segundo jogo como canon até hoje. É no primeiro game onde é citado pela primeira vez vários dos nomes conhecidos na franquia: Foxhound, Grey Fox, Snake, Big Boss, que, alerta de spoiler, é o protagonista de Metal Gear Solid 3. Um jogo lindo e muito detalhado, diga-se de passagem. Hoje em dia todo mundo sabe que dá pra matar o velho Sniper se você mudar a data do seu Play 2 pra uma semana no futuro, porque ele vai ter morrido de velhice. Esse é o nível de detalhe que os devs colocaram nesse jogo em 2004. Só que pra quem não jogou, deve estar bem confuso agora do porquê eu tô dando todo esse contexto de Metal Gear pra um vídeo onde nem no título e nem na thumb mostra algo relacionado a essa franquia. Pode parecer mentira, mas esse vídeo não é sobre Metal Gear Solid 3. Pra quem não jogou, aqui vai a explicação. Em Metal Gear Solid 3, existe um minigame chamado Snake vs Monkey. Nesse minigame, Snake tem que capturar alguns macacos que estão espalhados pelo mapa. E por que macacos? Porque Metal Gear Solid 3 fez uma parceria com um jogo chamado Ape Escape 3. O quê? Cada jogo fez um minigame representando um ao outro. Metal Gear fez um de capturar macacos, que é bem curtinho, só que quando chegou na vez do Ape Escape fazer o minigame, eles perderam um pouco a mão. O nome do minigame é Metal Gear Solid, ou Metal Gear Sólido. Uma breve pausa só pra explicar o nome desse minigame. Metal Gear Sólido é um jogo de palavras em japonês, onde metal, metaro, vira mesaru, que em inglês ficaria algo como metal. A piada é porque, em japonês, o caractere saru pode significar macaco. Daí o nome Metal Gear Solid vai pra Metal Gear Sólido. Só um detalhezinho legal que eu queria colocar no vídeo. Esse minigame é quase um jogo à parte. Tem uma duração de mais ou menos 1 hora de acordo com How Long to Beat e na minha mão mais umas 5. Nele você controla People Snake, um macaco que por algum motivo tem os dados de batalha do Snake original instalados na cabeça. O objetivo dele é salvar o Snake original e destruir o Metal Gear macaco. É simples, incrível, maravilhoso. Só que mesmo tendo jogado Ape Escape primeiro anos atrás, eu não sabia desse minigame, não fazia ideia. Muito menos quem era Snake. Fui descobrir isso anos depois, vendo vídeos no YouTube e depois jogando o próprio Metal Gear Solid 3, que eu não consegui passar da primeira parte, porque eu era muito ruim e eu não entendi inglês, eu não sabia de nada. Aí fica a minha review do jogo. A primeira parte do jogo é maneira, até eu não saber mais o que fazer. Eu descobri o minigame do Metal Gear Solid 3 muito sem querer. Ao mesmo tempo que foi um pouco engraçado, foi meio confuso. Tipo, por que os bichos do Ape Escape tá aqui? E pra quem quer saber do porquê esses dois jogos fizeram esse feat, eu vou ficar devendo. É um caso parecido com o do Wolverine, que eu tinha explicado no vídeo de Marvel vs Capcom 2. Não tem uma exata explicação do porquê aconteceu. Só aconteceu. Esquece, fi. Para 95% de vocês que não conhecem, Ape Escape é uma franquia de jogos não muito conhecida aqui no Brasil. E que, se você conhece ou deve ter jogado quando criança, ou viu a aparição que ele fez em Astro Bot e não entendeu nada. O primeiro jogo saiu para PlayStation 1 em 1 de junho de 1999 pela própria Sony, em que o objetivo é bem claro: capturar macacos. Você, o jogador, controla Spike, o protagonista no primeiro e no segundo jogo. Ele é o encarregado de acabar com o BO que o vilão do jogo tá fazendo, Spectre, um macaco que usou um capacete e ficou super inteligente e agora quer mudar a história do mundo com o seu exército de macacos. Mas para essa review eu não vou falar dos dois primeiros jogos. Eu não joguei eles, então não sei muita coisa, a não ser que quem jogou gosta muito dele. A história nesse terceiro game não muda muito dos anteriores. Ainda derrotar Spectre e seus macacos que nesse jogo querem dominar o mundo através da televisão. O jogador pode escolher um de 2 personagens para controlar ao longo do game. Yumi, que é essa menininha, e o irmão dela, Kei. E o objetivo deles é destruir os sets de filmagem de Spectre e os Freaking Monkey 5, que protegem as suas respectivas estações de TV. Tá, depois de ter explicado isso tudo, agora sim a gente pode finalmente falar sobre Ape Escape 3. O jogo começa com uma cutscene mostrando algumas coisas presentes no game, como os Freaking Monkey 5, os nossos dois protagonistas e algumas de suas armas. Quando tudo termina ou a gente pula essa intro, é isso que a gente vê. Eu sei,
Ela é bem feia, ao menos dessa versão. Existe outra versão, só que essa, a title screen é diferente e mais bonitinha. Mas como é uma versão que eu não joguei, eu não vou comentar porque eu não conheço. Como eu tinha dito, tem 2 protagonistas, podendo escolher um só. O que não muda muito em si na gameplay. E onde muda não faz muita diferença. Como, por exemplo, variações de transformação. Depois de escolher o personagem, somos jogados numa espécie de sala tutorial para capturar nosso primeiro macaco. Pós-captura, agora podemos de fato começar o jogo. Ape Escape 3 é dividido por vários tipos de fase, e a nossa primeira é baseada em Mykonos, um local que já foi referenciado em vários jogos, como Sonic Unleashed e Overwatch, mas aqui sendo chamado de meu 36º casamento. Essa é mais uma fase tutorial do que qualquer outra coisa, não tem muita dificuldade nesse começo, tirando o fato da adaptabilidade do jogador aos controles, que no início pode parecer estranho. Lá em 99, quando o primeiro jogo saiu, ele serviu de anúncio para demonstrar como seria o novo controle da PlayStation, o DualShock, que agora tinha 2 analógicos ao invés de ter só as setinhas laterais. E desde lá a gameplay é a mesma. No analógico esquerdo você anda e no direito você controla a direção do item que você tá usando na sua mão. Exemplificando, se você mandar um analógico direito para esquerda, o personagem ataca nessa exata direção. Isso serve para os demais itens que a gente adquire no jogo. Com os botões quadrado, X, triângulo e bolinha, você escolhe o item que você quer usar no momento. R1, R2 você pula, L1, L2 você tem algumas opções de câmeras. Também podendo controlar livremente a câmera nas setinhas laterais do controle. É meio diferente essa configuração de botões, o que não chega a ser algo ruim. Na verdade, os controles são muito bons. Algumas partes do jogo em específico fazem bom proveito desses controles diferentes. Citando aqui um exemplo, tem uma fase onde é mostrado um veículo pra gente usar, um barquinho. E pra gente controlar ele, a gente tem que fazer os movimentos de remo com os analógicos. Pode parecer meio chato no começo, mas é bastante divertido de fazer até. De longe, essa série de jogos é a que mais aproveita o uso dos analógicos em conjunto, de uma forma tão boa e divertida. Por ser baseado em fase, ele possui uma grande quantidade delas com vários tipos de variação. O primeiro é uma homenagem à cidade de Mykonos. O segundo é em histórias muito conhecidas como o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e aí vai. O terceiro se passa em um castelo medieval, onde a gente chega até encontrar a Bela e a Fera, e assim segue o jogo, com vários mapas variados e cheio de referências para quem conseguir achar. Nessa primeira área, temos 4 fases até chegar no boss, e até lá, o jogo nos ensina algumas coisas durante a gameplay. Na primeira tem 7 macacos para capturar, mas para passar são necessários apenas 5. Capturando o número necessário de macacos, somos mandados de volta pro lobby para avançar no jogo, mas podendo ainda visitar a fase onde estávamos para terminar a captura. É aquele Bomberman R de PC. Bora capturar aqui, ó. Vamos falar de jogo bom. Caralho, pior que o Raio lançou agora me deixou até sem oxigênio, boy. Você é louco. Pega o macaco! Que é isso, mano? É um aprendiz, mano. Mas aprendiz superando o mestre é foda, viu? Não deu mais dica nenhuma a partir de agora, viu? A única porra que eu sei jogar é vamos superar já. Eu não basta me humilhar no Valorant, eu me humilhar no Souls agora também. É, mano, o mestre se virou contra o feiticeiro. Oi? Mas aí, Acho que não é assim de tá. Voltando, pegamos o 6º macaco e o 7º fica escondido em um lugar que ainda não conseguimos alcançar. É como se fosse um Metroidvania. Você avança e não sabe pra onde ir. Aí você fica preso numa parte tentando pular num local onde você não consegue claramente alcançar e fica meia hora até você conseguir finalmente aceitar que você não consegue ir pra lá. É basicamente isso que o jogo faz. O último macaco tá ali em cima ali, ó. Eu só consigo pegar ele depois de pegar esse upgrade aqui, ó. Nossa, mano. Por que minha mira é torta? De volta ao lobby, podemos continuar a história, fazendo com que o jogador seja apresentado a um novo gadget, um radar de macaco, que é meio que autoexplicativo. Com ele, além de poder localizar macacos que estão próximos de você, conseguimos também ver seus pensamentos e algumas informações extras, como data de aniversário, nome, se ele é ou não agressivo, e também a velocidade. É algo até que bem bobinho, mas se eu gosto de ficar olhando pra ver se algum deles nasce no mesmo dia que eu, ou pra ver algum pensamento engraçadinho que eles têm às vezes. Eita, joga um pouquinho menos, mano. Tô jogando demais. Tá empinando o macaco parado, mano. Não, macaco Aqui, ó. parado é foda. Capturando todos os macacos necessários da fase da Chapeuzinho, vamos para o próximo, o Castelo Medieval. Mas antes somos introduzidos a uma nova mecânica do game, as transformações. E para essa fase, nada melhor do que se tornar um cavaleiro, ou um mago se você tiver de Yuumi. Usando a transformação, gastamos essa barrinha de energia que não dura muito, mas que pode ser melhorada pelo jogador. E que nessa é a habilidade de se proteger de ataques de fogo que saem de certos locais, e que fazem cair muito o FPS do game. Além de basicamente transformar a gente em um personagem tanque. É aqui que encontramos o primeiro boss do jogo, que pra ser bem sincero,
é bem bucha. Você nem precisa se esforçar muito pra matar ele. É só usar a velha tática de jogos de luta. Botar ele na parede e não parar de espancar o coitado. Depois de cacetar ele todo, a antena parabólica pirata dele destruída e voltamos pro lobby. E agora é uma boa hora de falar do lobby do jogo, já que a gente sempre acaba voltando pra ele. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes pra poder falar nessa primeira parte. Tem um local pro save, pros minigames, a galeria do jogo e um negócio que dá pra ver o futuro, ou sei lá como é que essa coisa aqui funciona. Mas já que ela não é muito importante pra review, eu não vou falar dela. E isso não é uma desculpa só pra não ter que pesquisar e descobrir o que é e explicar. Agora a segunda parte é bem mais legal. Aqui é a lojinha do game. Se caso você esteja com a vida muito baixa ou com poucas vidas, é por aqui que você consegue sem ter que ficar dependendo dos inimigos. Além de vida, dá pra comprar alguns poucos upgrades e coisas pra fazer 100% do game, como algumas artes, músicas e o meu favorito, o pacote misterioso. Ele é basicamente um pacote de cartinhas de Pokémon ou uma caixa do CS, só que com a diferença de que quando você não ganha nada, você literalmente não ganha nada. Tem algo que eu esqueci de comentar, mas esse jogo é muito bonito. Olha essa geometria. Confesso que alguns cenários não são muito detalhados, mas mesmo assim, o jogo faz com que cada uma delas seja interessante. Colocando as referências que eu falei, tipo, tem um mapa que simplesmente quebrou minha cabeça de criança na época, pelo simples fato de mostrar como os filmes do Homem-Aranha eram feitos. Esse jogo é muito detalhado. Quando você fica perto de algum objeto quebrável no cenário, o nosso personagem fica olhando pra ele. E a coisa que eu mais gosto nesse jogo são os efeitos visuais. A fumacinha desse carro, a animação de captura junto com a fumaça. Nessa época não existia Spider-Verse. Ele mistura o 3D com 2D desde essa época. Vários jogos da época fazem isso, o que deixa ele ainda muito mais charmoso. Eu acho muito maneiro esses detalhes minúsculos. Vocês têm noção de que tem como ser capturado por um macaco? Eu não sabia e acabei tomando no rabo. Vai dar uma motosserra! Não, 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 não. Devolve, é meu! Me devolve, não! E sim, os macacos atacam. Eles não vão ficar parados só pra gente conseguir capturar eles. Só alguns macacos não resistem. A grande maioria, na verdade, é bem agressiva e rápida. E pra todo macaco que você for pegar, existe uma chance dele poder desviar de você, que é determinado pela velocidade e pela agressividade dele. Tem até certas situações em que eu fiquei um minuto inteiro ou mais tentando capturar um macaco, que nem era muito forte, mas que por algum motivo é aparentemente o usuário de hack da observação, porque eu não conseguia pegar ele de jeito nenhum. Não é possível, não é possível, não é possível, Não é possível! Cara, que porra foi essa? Agora, ao invés de 3, temos 4 fases. A primeira se passando em uma cidade, a segunda em uma emissora de TV, a terceira tem um tema de Halloween e a última se passa num Velho Oeste. Minha favorita sendo a do Halloween só pelo nome. Segunda-feira 16, porque segunda-feira é obviamente pior que sexta-feira 13. Na fase da cidade, a gente é introduzido a um novo equipamento, um mobileiro que deixa a gente bem mais rápido, facilitando a nossa locomoção pelos mapas. Além dele, também é introduzido o carro, que não é muito utilizado assim no jogo, mas que é legal de ter, diferente de 2 outros veículos. Enfim, essa fase também é um tutorial, só que ela ensina a gente a usar o bambolê e o carro. Tem várias referências nesse mapa, como o Superman, o Exterminador do Futuro e o que eu acredito ser o Charlie Chaplin. A segunda fase já é mais interessante do que essa. Aqui, a gente tem algumas boas referências e piadas também. A primeira referência é o Elvis Presley! Aí, ó. Nem morri. De primeira. E a outra há programas do tipo Domingo Legal, que tem várias gincanas, tem prêmios. Cheiro é chuva? Hã? Tu tá falando? Não, tô sentindo cheiro aqui de terra molhada. Então não é de chuva. É de terra molhada. Aí como é que molha a terra? E agora vem um dos meus problemas com esse jogo. Eu já tinha falado que existem outros veículos. Temos um carro, um bot, um tanque e um robô que os devs acharam que seria muito divertido de controlar. Dos 4, o pior é o robô, tanto usando o DualShock quanto no teclado, sendo obviamente pior no teclado. Os comandos são o seguinte: para andar para frente, você direciona os 2 analógicos para frente, esquerda e direita para trás, é a mesma coisa. Caso eu queira movimentar a câmera na direção que deseja ir, enquanto você anda, você vai ter que fazer a seguinte coisa: virar para direita, analógico esquerdo para cima e analógico direito para baixo. Se você quer fazer a mesma coisa para virar para direita, é só fazer o contrário. Você pode usar o analógico individualmente se você quiser, mas lembrando que cada analógico controla um lado do robô, por assim dizer, sendo respectivamente o analógico esquerdo pro esquerdo e direito pro direito. Não bastando só isso, temos outros 2 comandos. Clicando no L3 e no R3, você dá um soco turbo, que corresponde ao lado que você clicar. E se você clicar nos dois, você dá um super turbo. Mas eu jogando diretamente do Play 2, a experiência ainda é ruim. Só que o lado bom é que as partes que a gente controla esses robôs são muito curtinhas. Só que ainda temos outros veículos no jogo. Por não ter jogado com controle e sim com teclado para controlar, o
bot não foi uma coisa muito legal. Mas diferentemente do robô, com controle a experiência muda completamente. Pra andar neles, você basicamente só tem que fazer o movimento de remar, como se você estivesse remando na vida real, só que você utiliza os analógicos do jogo. De longe, ele é o mais legal de controlar. Pode não parecer muito intuitivo remar com os analógicos, mas eu achei muito divertido enquanto fazia. E pra finalizar a lista de veículos, temos um mini tanque. Ele é basicamente os mesmos controles do robô, só que piorados. Eu disse 4 fases, mas só comentei de 3 até agora. Isso porque a última fase da área sempre vai fazer o setup pro boss. No primeiro mundo, a última fase você passou num castelo e o boss foi na ponte desse castelo. Aqui, a última fase é um velho oeste, logo o boss da área vai ser um cowboy. Isso sempre se repete pro resto dos bosses do game. Esse boss é outro que não chega a ser difícil. Ele só é meio chato porque ele fica fugindo pelo mapa. Mas depois que a gente derrota a primeira fase dele, a segunda é bem mais tranquila. Ele só fica parado num cantinho e é só a gente capturar ele. Não tem muito segredo. E lá se vai mais uma Antena Sky. Eu morri. Em 1400 existe a pistoleiro. Enfim. Lógico! Que tinha até bruxa. Caralho. Se tinha até bruxa, é um argumento que eu nunca ia pensar na minha vida. Para nos introduzir nesse novo mundo, somos apresentados ao novo gadget, um carrinho de controle remoto. E ele é bastante utilizado pelas fases até, podendo passar em locais de difícil acesso ao jogador e derrotar alguns inimigos a longa distância que sejam fracos. Nesse mundo são 3 fases, com a última sendo na temática do chefe. De longe, essa é a segunda parte menos interessante do jogo. Ela tem só 3 fases, mas que ainda continuam sendo divertidinhas para jogar. E também é aqui que ganhamos outra transformação, o ninja, minha transformação favorita do jogo todo. Você ataca rápido, corre rápido, anda pela parede e invoca 2 parcinhas para te ajudar a bater mais rápido ainda. É a melhor transformação do jogo, além de ser muito estilosa. E a gente vira ninja na última e terceira fase da área. E já que essa última transformação que a gente pega na última fase, é claro que o boss final vai ter essa temática. É tudo muito legal nessa última fase. Tem várias partes que é necessário usar o ninja pra progredir. Tem várias cordas pra pendurar, paredes pra andar e um monte de lugar pra planar também. O que pra mim é muito bom, já que eu gosto de usar o ninja. E o boss da vez é esse grandão lutador de sumô bizarro. Ele se comporta um pouco estranho durante a luta. Ele é meio estranho. Que isso, mano? Onde é que ele se mexe, mano? Olha o jeito que ele tá vestido, o cara tem meia calça no braço. As tetinhas dele. Se ligou, ó? Aí agora você vai me falar o nome do jogo. É Apescape. Não é Apescape, velho. É Apescape, é literalmente Apescape. E é mesmo? É, mano, tô te falando, velho. É É Apescape. mesmo? É Apescape, velho. Cara, não é Apescape. Aí, ó, esse é o vilãozão, ó. É o Apescape. Além de ter um ataque que ele taca estrelas ninja e fica esfregando os mamilos, solta uma corda pra gente conseguir subir pra bater nele. Game design 10 de 10 não faria melhor. Ele até que é engraçadinho, mas ele não chega a ser muito difícil. Finalizando ele, destruímos mais uma Antena Sky e vamos pro próximo mundo, que dessa vez é bem mais interessante. Ele ainda dá... 69! Ô, louco. Agora sim, uma área realmente interessante, com 4 fases, sendo essa a primeira que a gente inicia. Uma fase que se passa em grandes alturas e, claro, também nos apresenta um novo item muito útil, um planador hélice. Com ele você pode pular mais alto e também planar sem ter que depender da transformação do ninja para poder fazer isso. Bastante útil nos parkours e muito importante para mim, que sou péssimo no parkour desse jogo. O primeiro mapa, à primeira vista, não parece muito interessante. Você só escala até chegar no topo, mas o que deixa tudo mais legal é quando você chega lá no alto e descobre uma estrutura flutuante cheia de macacos alados por aí pra você pegar. E diga-se de passagem, é uma das melhores tracks do game. Mas isso a gente comenta mais tarde. Próxima fase, uma das minhas favoritas até o momento no jogo, por um detalhe muito maneiro. Esse mapa é meio que para ser um parque temático, consequentemente tendo várias partes com brinquedos, peças de Lego e uma possível referência ao Pikachu. Mas a minha parte favorita desse mapa é essa, onde você entra numa caverna escura, cheia de inimigos e cheia de parkour pra fazer. E saindo dessa caverna, você para em um lugar com tema de Velho Oeste, por algum motivo. E é aí a minha parte favorita da fase. Nessa parte, a câmera muda pro ângulo GTA 1, que é a câmera que fica por cima. E vários inimigos vão spawnando, fazendo desse lugar um dos melhores farms para dinheiro no jogo. Mas não é por isso que eu gosto dessa parte, mas sim quando você elimina todos os inimigos dessa parte. O ângulo da câmera volta ao normal e você descobre que as paredes não eram paredes. Era tudo uma ilusão de ótica para enganar o jogador. E o jogo mostra isso pra gente. É basicamente o mesmo sentimento de jogar aquele jogo de puzzle, o Superliminal, que é um jogo só sobre perspectiva. Ô, rapaziada, deu bom de... Eu gosto muito como o jogo mostra alguns segredos de cinema e essas coisas assim, e mostra pra gente o ângulo de câmera, como são feitas certas filmagens. Isso pra uma criança ou pode melhorar 1000 vezes a experiência dela pra ela ter curiosidade de pesquisar mais sobre isso, ou ela só fica triste quando descobre que o Homem-Aranha não sobe em parede.
Ele anda agachado no chão. Se liga que o Homem-Aranha subindo na parede. Eu fiquei, caralho, mano, Homem-Aranha, que legal. Ele deve estar na parede muito alta, mano. Como é que eu vou pegar esse porra? Tá de lado. Mano, se estraga na infância de todos. Cara, no momento que eu descobri isso, eu fui a criança mais triste do mundo. Essa fase em si tem um monte de coisa interessante pra comentar. Tem uma parte inteira em que você tem que controlar o seu carrinho pra pegar um macaco. É uma parte muito divertida que você tem que pegar o seu carrinho, vai controlando ele até chegar no macaco. E também tem uma parte com o robô. Essa a gente não comenta. Monkey Panic, uma fase cheia de gelo, neve, água e com uma referência ao Titanic logo de cara. Enquanto a gente passa pela fase, tem uma coisa engraçadinha de comentar. A gente acaba se deparando com uma cuequinha de macaco no chão. Só que a gente não vê o macaco. E por que a gente não vê o macaco? A explicação disso é a melhor possível. Tem uma cueca de macaco aqui, não tem? Sim. E tá ventando aqui, ó. Aham. Ah, não, a calça dele foi embora, ele tá pelado. É isso, é só mais uma fase normal, a gente chega no final dela e não tem muito o que comentar. Ei! Fase temática de chefe. A fase temática é uma fase no deserto. Ela lembra muito aquela fase do Mario 64. Principalmente aquela parte que fica atrás da pirâmide, que tem um monte de coqueiro, que tem meio que um oásis, essas coisas assim. Lembra bastante. Que isso, mano? O mapa do Assassin's Creed Odyssey. Não, Ori. Ele errou ainda, cara. Mas a fase é só isso. É uma fase baseada na Índia ou em algum lugar muito parecido. Eu falo isso pela roupa que os macaquinhos usam e pela transformação que a gente ganha. Nela a gente ganha uma roupa e junto dela uma espécie de gênio da lâmpada também. Quando ativa o poder da transformação, faz todos os macacos dançarem e entrarem numa espécie de stun, deixando eles bem mais fáceis de serem capturados. Mesmo se eu... Essa transformação é bem legalzinha e tem uns detalhes bem engraçadinhos também. O nosso personagem fica gingandinho o tempo todo e o gênio, quando a gente não faz nada com ele, ele fica juntando os dedinhos assim, como se tivesse com vergonha. No mais é isso. Parte no deserto, caverna com lava e uma cidade. Não é tão interessante quanto as outras, mas é boa no que se propõe. E finalmente chegamos no boss. Um dos meus bosses favoritos. Uma macaca popstar que faz da boss fight dela uma apresentação com direito a música com letra e robôs dançarinos. Esse foi o boss mais difícil que enfrentei até então, o que não quer dizer muita coisa, já que os bosses não são lá muito difíceis. Na primeira ela fica se teleportando pelo mapa enquanto tenta hipnotizar a gente. Já na segunda, ela fica poucas ideias e começa a usar o cenário pra tentar esmagar a gente. Ou se não, usa um raio laser pra tentar te acertar. E caso tudo isso aconteça, o show recomeça da primeira fase dela. Ela é até que bem simples de lidar, dá pra atacar ela em qualquer uma das fases, só tendo muito cuidado depois de dar dano nela, porque logo em seguida ela vem numa investida pra cima de você. No fim da batalha, a gente acaba por não derrotar ela por definitivo, porque ela acaba fugindo e some pelo resto do jogo. Mais uma antena destruída e seguimos pra próxima área. Tem a fase que já perde. Gente, olha que safada, mano. O primeiro mundo se passa num lugar cheio de ilhotas, ou como os nerds chamam, arquipélago. É um mundo bem legalzinho e até que divertido de explorar. Fase de avião. Sai desse avião, Celso Portioli. Por algum motivo, essa é a fase que eu mais me lembro de jogar quando eu era criança. Tirando, obviamente, as primeiras fases. As coisas que eu mais me lembrava eram o ninja e essa fase. Mais especificamente, eu lembrava de usar o ninja na fase do avião. Só que eu não sei se eu lembro muito porque eu gostava ou se porque eu tinha morrido muito nela. Nossa, eu vou fazer igual quando eu era criança. Vou pegar o ninja. Ô, Diabo, mas você não me ajuda também, né, avião? Ah! Ai! Ah! Todo mundo morre nessa parte. Ai, caralho, o chão do avião caiu! É, acho que provavelmente foi a segunda coisa. Depois de várias mortes ridículas, e eu digo várias ridículas. Ele partiu dali menos que um coração ralado. Ai, filha da mano, eu pego o ninja e eu desaprendo a jogar esse jogo, velho. Mano. Mano. Cabe alguma justificativa pro modelo. Ooh, that's kind of small. Yikes. Boa! Consigo passar dessa fase e passamos para a próxima. É aqui que a gente ganha mais uma transformação, a de Kung Fu, sendo uma fase temática de boss. É uma fase até que bem longa. A fase começa no meio das montanhas, passa por um vilarejo, até chegar numa espécie de Chinatown, que é até que bonitinha. E claro, concluindo ela, somos mandados direto pro boss. Uma coisa curiosa de comentar é que nessa área temos 3 fases até chegar no boss, sendo a última, a fase temática. Isso só aconteceu na área 3 do boss bizarro do sumo. Em resumo, o que eu quero dizer é, as áreas que tem 3 fases, tem sempre como boss alguém bizarro. O boss da vez é o Monkey Red, um macaco estrela de Hollywood que luta Kung Fu. Só que com um pequeno detalhe, que a técnica especial dele são peidos. Cadê o Roxy? O Roxy sumiu.
Fazendo um grande favor pra humanidade, derrotamos ele e destruímos mais uma antena, assim acabando com todos os Monkey 5. Se você chegou até aqui no vídeo é porque provavelmente você deve ter gostado, então considere se inscrever no canal para eu conseguir fazer mais vídeos e finalmente voltar a ter uma frequência decente. E dá like. The Apinator é o primeiro mundo dessa área, um lugar cheio de containers e um esgoto enorme. E enquanto eu tava tentando jogar, era isso que tava acontecendo no meu ouvido. Gente, vou matar o Bundinha agora, né? Boss mais difícil do Dark Souls. O Bundinha? Eu não mato, não. Olha, tem um pesca ali. Um pesca não, Toda vez que tem uma eu vara. Ei, mano, esse Tony só quer ser Gema Please, mano. Acaba gravando é seu filme maior lavação de prato. É, rapaziada, com uns amigos como vocês, eu não preciso de inimigo nenhum, viu? Oh. Vou fazer um vídeo dos amigos que mudaram minha vida. Por que tu não faz vídeo jogo de hentai que mudou todas as minhas punhetas? Mudou minhas perspectivas sobre punheta. Os amigos que mudaram minhas punhetas. Ai, não. Eu quero estar na primeira fase desse PowerPoint aí. Na primeira fase do PowerPoint eu quero estar, mano. Top 10 punhetas mais bem batidas. Número 1, Billie Eilish. Ei, qual que é o engraçado? Ai, Deixa eu porra! ver. Que isso, ladrão? Ladrão me matou! Meu Deus, e a gente não tá nem na Índia. Mas esse vídeo aqui que tá gravando vai sair no corte do Flow? Zael? Já... Hã? Tu É vai só a postar naquele Sofia. teu canal lá, essa merda aí, ou vai criar... Vai nada, o canal lá dele é só de reportagens agora. Cadê seu canal, por a bosta que é? Rapaz, a diferença pra vocês e o Eita, circo porra. é que o circo cobra. Sim. Eu vou expulsar ele do servidor. Ele deve ficar só dando volta, vendo se eu pôr essa Rapaz, eu pista. tenho que... Ah! Pois tome, macaco! Tá 20 gigas. Não, vou cair de novo. Internet tá boa. Eu quero entender porque que tem 2 acentos nessa terceira letra O aí que não precisa. 2 acentos agudos. 2 acentos. Na letra O. Ah, no primeiro precisava. Aí tu coloca coloca o insert do céu é o bichão mesmo, hein? Agora. Agora? Tem Python? Eu? Eu não, graças a Deus. Eu, longe de mim, mano, longe de mim. Ai, minha cadeira! Ai, minha cadeira quebrou. Ai, calma aí, eu tenho que craftar um bagulho aqui. Mas... Vou ter que craftar. Ai, calma aí. Tenta aí, pedir pra entrar. Craftar uma cadeira nova. Ai, velho, nossa, eu ri tanto que minha cadeira afrouxou, velho. A tela riu. Não, eu quero ver, se tu for editar isso aqui, eu quero ver como que tu vai fazer, porque essa é a gravação mais confusa de todos os tempos. Eu também quero. Ok. É isso, fase legal, calma nem tanto. Tomoki City é a segunda fase mais longa desse jogo. Nessa reta final do game, as fases vão ficando cada vez maiores, mas esse de longe é uma das mais longas. Não tem muito o que falar sobre essa fase, é uma fase futurista e que eu morri bastante. Tirando essa fase do caminho, a gente vai direto pro boss, o Tomoki. E essa fase tinha tudo pra não ser tão ruim. O que deixa ela ruim é o fato de que é obrigatório a gente usar o robô pra lutar. Já é horrível ter que usar ele durante as fases, mas é pior ainda usar ele durante lutas. Sempre nas partes finais dessas de robô, a gente sempre tinha que lutar com um mecha, e nesse mecha tinha alguns macacos. E nesse boss inteiro você tem que usar esse robô. Depois de demorar mais do que o necessário pra derrotar esse boss, a gente vai pro espaço pra derrotar o Spectre, que tava todo esse tempo escondido atrás da lua. Essa sim é a maior fase do jogo. Nessa área ela é a única fase e eu agradeço muito por ser só ela, pelo tamanho colossal que ela é. Ela sozinha deve valer pelas 2 primeiras áreas do jogo. E é até que meio sem graça, mas essas últimas 2 fases são as maiores, mas são as mais sem graça. Elas são sim legais e realmente difíceis, mas não tanto pra ter algo pra comentar sobre. Só uma ressalva pra última fase, que tem uma parte toda pra referenciar Star Wars, com direito até a Darth Vader. Oh, é o Darth Vader! Passamos essa parte enorme com vários locais pra gente ir e a gente finalmente chega até o Spectre. Nessa parte a gente tem que lutar com o mecha, que é até que legal de lutar. E pra derrotar ele, é só girar essas chavezinhas que dão corda até ele fugir e irmos realmente pra uma luta contra o Spectre, que é bem fácil na verdade. Ele é o último boss do jogo e é o mais fácil. O loop da batalha é tirar ele da poltrona, bater e repetir o ciclo até ele morrer. É só isso. Na cutscene final e o jogo acaba, com o sacrifício de Tomoki pra salvar a terra da mão robótica que tava indo bater na terra. Pra ser bem sincero, essa parte final do jogo não é tão legal, é a parte mais chata do jogo e até frustrante. Nessas fases finais são as partes que menos tem referências, e o boss final é extremamente fácil e curto. O jogo todo é muito bom, vale a experiência de jogar e rejogar, até porque ele tem um fator replay muito bom por ser um coleta-tom e dá a possibilidade de você completar as fases 100% capturando todos os macacos e vendo referências
sequência que você não viu. Mas é só após os créditos que você descobre que você tem bem mais macacos pra capturar no final do jogo e que todos os Monkey 5 voltaram. Lembra que a Monkey Pink tinha fugido? Ela não fica parada e anuncia que libertou todos os chefes pra você recapturar. E além disso, é no final do jogo que é desbloqueado o modo de jogo Metal Gear, que comentei lá no começo do vídeo. Ou seja, mais uma coisa pra fazer no jogo. Desbloqueamos também outro minigame, que é um minigame de arremessar macacos, que eu não gostei muito. O que não falta é coisa pra fazer depois que você zera o jogo. Completar as capturas, vários minigames pra você jogar, desbloquear coisinhas na lojinha, e é nesse canto que tem várias coisas pra pegar. Aqui a gente compra vida, as bolachas Maria. Também nessa parte dá pra comprar as músicas do jogo, que pra mim é uma das melhores coisas do jogo. Se você gosta de soundtrack de jogos, eu recomendo muito você escutar a host de Apescape. Eu não sei porquê, mas cozinharam muito na trilha sonora desse jogo. Exemplo de música boa é o que não falta. De cabeça que eu consigo lembrar agora é a primeira transformação que a gente tem no jogo, a do Cavaleiro. A própria fase do castelo tem uma trilha sonora muito boa. Seguindo assim para quase todas as outras músicas do jogo. E o grande responsável por isso se chama Soichi Terada, um mano que já tinha trabalhado com a rapaziada de Apescape antes, lá no primeiro jogo da franquia, e continuou com eles desde então, assim fazendo a trilha sonora de todos os outros jogos. Eu tenho muito que agradecer esse cara por ter feito essa trilha sonora incrível. É muito maluco, você entra nesse lugarzinho aqui no meio do lobby, sem pretensão nenhuma, e do nada começa a maior banger que você já escutou em algum jogo. Ou quando você vai para a sala de tutorial do game. É simplesmente absurdo. Aliás, o vídeo todo foi feito usando a host do jogo. E se você gostou, recomendo muito que escute ela toda. Pra finalizar, eu vou fazer um apanhado de referências e coisas extras do jogo nessa parte final do vídeo. Começando pelos mundos, que antes de selecionar qualquer um dos bosses e qualquer fase do jogo, sempre tem meio que um title card pra representar o mundo que você vai entrar. Nessa surgem algumas piadas engraçadinhas ou dicas de como vai ser a fase. Tipo do primeiro mapa, que tem o nome de Meu 36º Casamento. No segundo mundo, a segunda-feira 16. Ape Jones no quarto mapa, uma clara referência a Indiana Jones, e até alguns bosses revelam algo sobre a batalha que você vai ter. Na Monkey Pink é assim que funciona, tá escrito Before e After, pra mostrar a troca de personalidade dela. No primeiro boss do jogo, o Monkey White, tá escrito algo como Passarela ou Viela do Dragão, nesse caso falando sobre a ponte que a gente luta contra ele. E o mais ridículo de todos, o Monkey Head, Blazing Fart Strike. Eu não preciso traduzir pra dizer que é ridículo, mas uma coisa que não é ridícula são os inimigos do jogo, que variam dependendo da fase que você tá. Na fase do castelo, alguns inimigos ficam com características de armadura e de cavaleiro. Quando tem água no cenário, os inimigos que estão na água têm características de peixe. No faroeste tem pistoleiro, tem ninja, dançarino, mestre kung fu e mais alguns. E a mesma coisa se repete pros macacos, só que com uma variação bem maior. É com os macacos que a gente vê as referências da cultura pop. Tem o Elvis, tem o Homem-Aranha, o Superman, o Lobo Mal, Jason de Sexta-feira 13. Tem um macaco que tá vestido de caranguejo por algum motivo. Variação de skin é o que não falta nesse jogo. Vocês lembram que eu comentei agora há pouco que o minigame de Metal Gear foi desbloqueado, né? Eu dei uma jogada nele pra ver se valia a pena gravar, e acabei jogando mais tempo do que eu deveria. Eu tava tão concentrado no jogo que nem percebi que tinham colocado Avril Lavigne com Pericles de fundo. Ah não, Pericles Lavigne. Tentei fazer valer a pena. Vai se fuder, cara. Mano, eu achei uma música gostosinha de escutar, mano. Mas eu não sei se você gostar. Bota aí, Essa daqui, ó. Quase que eu falei. Não sei, né, mano? Essa é ruim. Essa aí, meu Deus, da agonia. Essa. Pra tu ver, né, mano? C3PO ama o R2D2, a verdade é essa. Os dois devem colocar, mano, a noite toda. Que é isso, muito? Mas deve ser um negócio tipo Wally e Eva. Deve ser só por beats. Ele deve fazer um amor por toque. Tô estragando o filme, mano. Não, e foi o que falou que o R2D2 e o Cor deve focar a noite toda. Esse efeito especial aí é dos anos 70, esse hologramas? Pô, mas é muito legal esse efeito aí. Os cabas faziam os efeitos com papel e caneta ainda, né? Esse C3PO aí, mano, eles tiveram que fazer um robô de verdade. O R2D2, você não tem uma foto dela pelada? Já perceberam que o R2D2 nunca pisca, mano? Acho que isso é suspeito, velho. Será que ele é um vampiro? Não é não os vampiros que não piscam?
Teve uma coisa que eu esqueci de comentar, mas a gente não completou a roda de transformações. Falta um espaço em branco que só é preenchido quando a gente finaliza o jogo. Essa última transformação serve pra gente achar as passagens secretas onde os macacos estão escondidos. É basicamente pra fazer 100% do jogo, se você quiser. E assim, eu não tô falando de fases específicas, mas sim todas as fases. Esse jogo tem conteúdo que não acaba. Já tinha macaco sobrando nos mapas e agora tem essa adição que adiciona mais macacos. E agora, com a adição dessa roupa, a quantidade aumenta consideravelmente. É impressionante a quantidade de conteúdo que os devs colocaram nesse jogo. É papo de dias pra completar ele todo. Pode não parecer, mas nesse vídeo eu não consegui falar tudo que esse jogo tem pra oferecer. Tem mais um minigame, as passagens secretas com a nova transformação, tem até código secreto que é desbloqueado no final do jogo. Só que o vídeo já tá muito grande e eu já cumpri com o meu objetivo nesse vídeo, que era mostrar a existência desse jogo, já que pelo menos aqui no Brasil essa franquia não é tão lembrada. A última coisa mais relevante que Apescape teve nesses últimos anos foi a aparição que ele fez em Astro Bot, e só. Desde que a J-Pen Studio fechou, ficou complicado de ter esperança sobre um possível Apescape 4 ou algum spin-off. É como se a Sony de hoje em dia tivesse virado a Konami, com a diferença de que a Sony ainda não faz máquinas de caça-níquel. Ainda. Mas nem tudo é só tristeza. O ex-compositor Soichi Terada disse recentemente que tem interesse em uma próxima continuação de Apescape, mas que seria difícil depois do fechamento do estúdio. E dando uma pesquisada, esse remake novo do Metal Gear Solid vai contar com a presença do minigame de capturar macacos no jogo, como no clássico, e que na versão de Xbox eles vão trocar os macacos pelo Bomberman. Minha conclusão final é: o jogo é sim muito bom, mesmo se confundindo com a jogabilidade diferente no começo. Isso é só questão de adaptação, que em uns 5 minutos já nem é um problema. As animações e os efeitos são muito caprichados. A música, de longe, é um dos pontos mais fortes do jogo. Mas como nem tudo são flores, é óbvio que o jogo não é perfeito. Acho que o maior erro do jogo é a duração das fases. No começo as fases são bem curtinhas, rápidas, pra você pegar meio que o feeling do jogo, de como é. Na metade do jogo, elas têm o tamanho perfeito pra mim. Nem muito curtas, sendo rápidas demais, e nem muito longas pra serem chatas e exaustantes. Só que na parte final, os mundos ficam cada vez maiores e com cada vez mais macacos pra pegar. Elas são sim fases legais de serem jogadas, tem uma referência ou outra, só que elas acabam sendo muito extensas pra mim. E por falar em exaustante, outro problema do jogo são os veículos, que são muito exaustantes. Pode parecer legal pegar um mecha e sair socando tudo que você vê pela frente, mas só parece legal mesmo. Até você pegar o jeito de controlar esse robô ou mini tanque de guerra, você vai apanhar bastante. Falo isso tendo tanto jogada no teclado como jogada no DualShock. E tem partes do jogo que, assim, é indiscutível você usar ou não o veículo. Você tem que usar o veículo. Principalmente o mecha, que tem uma boss fight inteira usando só ele. Você não pode nem usar uma das últimas transformações, que é como se fosse um Power Ranger que voa. Você não pode usar ela pra dar dano, porque ela simplesmente não dá dano. A única coisa que dá dano é o robô. Então você é meio que obrigado a usar o robô. Se você tem um PS2, jogue esse jogo. Se você quer algo pra desligar a mente ou não tem nenhum outro jogo pro seu priminho jogar, Apescape é perfeito pra isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Todos os devidos créditos vão estar na descrição do vídeo. Fontes, músicas, tudo que vocês viram nesse vídeo vai estar na descrição pra vocês poderem conferir. Se você gostou dessa review, eu fiz outra review nesse canal que provavelmente você também pode gostar. É sobre um jogo de luta que mudou a minha visão sobre jogos de luta. Dá uma passada lá que tá bem legal. Então é isso. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E até a próxima. Ei, mãe, minha professora que foi corno pra um aluno.